Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração antes da palavra. Pai, nós nos colocamos aqui novamente para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, através da Tua palavra, fale conosco, fale aos nossos corações, venha nos edificar. Senhor, que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, a pior coisa da vida de um cristão é achar que ele é alguma coisa, é achar que tem poder, é achar que ele pode. A pior coisa. Por que eu digo isso? Porque a vida cristã, irmãos, é uma intensa luta, é uma intensa batalha. Por que essa luta, essa batalha? Da onde você foi tirado? Aonde você servia? Qual era a sua paixão? O que você se deleitava antes de conhecer o Senhor? Nós amávamos este mundo, nós dávamos tudo pelos prazeres deste mundo, pelas vontades que sempre estavam diante de nós. A gente amava isso, a gente não queria Deus, não. Apesar de professar com a boca que Deus era com a gente era inimigo de Deus. Deus não estava com a gente, pois Deus só está com o homem caído quando ele se arrepende e entrega a sua vida a Cristo. E isso é algo que é dado por Deus. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não trouxer. Então é algo que vem da parte de Deus. Então, já que a gente não tinha isso, a gente se deleitava nas concupiscências do nosso coração. A gente amava. Mas um dia, irmãos, o Senhor Jesus Cristo olhou para nós. Um dia Ele veio à nossa vida e de uma forma soberana entrou em nossa vida, tomou a nossa vida, nos fez ser servos e servas do Senhor. E agora, em Cristo, nós temos uma nova vida. A nossa vida foi renovada, sim. Mas, irmãos, o tabernáculo, o velho tabernáculo, ainda está sobre nós. A sua carne ainda está te revestindo. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual em Cristo Jesus, mas somos revestidos da carne pecaminosa. Ela inclina para o pecado a todo momento, irmãos. Nós não temos que dizer assim, já estamos prontos, não precisamos de mais nada. Não, nós vamos tropeçar a qualquer momento. A qualquer momento você pode tropeçar. Não somos fortes, não somos inteligentes, não. A nossa força, a nossa inteligência vem do Senhor. Desde o momento que você o conheceu, isso vem do céu. Se hoje você pode lutar contra os anseios do seu coração, isso não vem de você. Essa força não é sua. Esse lutar, esse batalhar não é seu. Por quê? Como você iria lutar com algo que você gostava? Como você ia batalhar com algo que você gosta? Não tem como. Se você gosta daquilo, você não vai lutar contra aquilo, você vai se lançar aquilo.
Mas hoje nós batalhamos, nós lutamos, porque o Espírito Santo está falando mais alto. Seus ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito. E é por isso que nos momentos das aflições, o Espírito lhe conduz a fugir, a deixar lá, a não ter amizade, a não estar entrelaçado. Ele lhe conduz. Mas, irmãos, nós devemos prestar atenção que ao fato do Espírito Santo lhe conduzir, você também pode endurecer o seu coração. Você pode ficar insensível à voz do Espírito. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não dizia: não entristeça o Espírito Santo. Se não fosse a gente não ouvir e ficar insensível, Paulo não ia falar isso. Não entristeça. Então, o Espírito, irmãos, há situações que nós podemos entristecê-lo. E ao fato dele entristecer, ele vai ficar insensível a nós, porque nós estamos dando lugar à carne, nós estamos dando lugar às coisas do seu coração, às suas concupiscências, e o Espírito não consegue mais ter este laço com você, porque você se direcionou para longe da vontade de Deus. E este fato, você pode cair por causa dele. Por que eu pedi aqui aos irmãos que orassem pelos irmãos que se achegam aqui? Por que eu pedi? Porque nós não sabemos a situação desses irmãos. Eu estou aqui te falando isso, mas um irmão desse pode estar passando por isso, um enfraquecimento espiritual. Um momento que ele escorregou e não consegue sozinho se levantar. Nós podemos passar por isso. E o apóstolo Paulo aqui diz: aquele que pois, que pensa que está de pé. Que pensa, não é que você está de pé, que pensa. Irmãos, se a nossa mente não estiver em Cristo a todo momento, nós vamos fraquejar, nós vamos cair. Porque nós muitas vezes pensamos que somos fortes, pensamos que somos alguma coisa, e este pensamento às vezes é enganoso. Nós nos enganamos. Uma palavra diz: o coração é enganoso. Às vezes eu posso pensar: eu sou forte, eu não preciso de mais nada. E lá na frente eu tropeço. Então o apóstolo Paulo diz: aquele que pensa que está de pé, aquele que pensa, cuide para que não caia. Cuide, tenha cuidado para que você não caia. Ao fato de eu pensar que sou forte, eu posso esquecer de me cuidar. Eu posso dizer: eu já estou pronto, eu não preciso de mais nada. E aí eu esqueço de cuidar para que eu não venha cair. Pois ao fato de o diabo colocar em minha mente que eu já estou preparado, já estou pronto para entrar na glória, já estou pronto. Ao fato desse pensamento pecaminoso vir sobre mim, eu posso cair, irmãos. Eu posso me enganar, eu posso tropeçar ali na frente. Então o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que esse pensamento de estar em pé não cresça em nosso coração, não cresça em nossa mente. O que é que ele quer dizer aqui? Rapaz, você não pode pensar assim que você já é o cara. Não, você não pode confiar em si mesmo. Você não pode confiar na força do seu braço.
na sua inteligência. Não. E Paulo aqui nos direciona a nos colocarmos o nosso pensamento em algo. Se eu não vou pensar em estar em pé, eu tenho que pensar em quem que pode me levantar, que pode me permanecer em pé. Paulo nos inclina para todo momento a nosso pensamento está em Deus, pois é Ele que nos sustenta, é Ele que nos preserva em pé, é Ele que nos dá um incentivo para continuarmos. É Deus. Então eu tenho que tirar esse pensamento de mim e colocar em Deus. Eu tenho que a todo momento dizer: ó, eu não sou nada, eu não faço nada, se Deus não for por mim, se Cristo não estiver me impulsionando, eu não faço nada. Como eu vou pregar a palavra de Deus se Deus não me der esse dom? Não tenho como pregar. Eu não tenho esse discernimento, essa sabedoria para trazer a mensagem toda quebradinha para que os irmãos entendam. Pois se hoje eu prego a palavra de Deus, porque Deus me sustenta, irmãos. Deus é o meu sustentador, Ele é a minha base para que eu não caia. Então Paulo quer levar a igreja de Corinto a entender isso. Não é você, não coloque a sua força em você mesmo, não coloque seu entendimento em você mesmo, mas sim pense em Deus, mas sim coloque tudo nas mãos de Deus. É assim que nós devemos andar, irmãos. Ó, o pensamento elevado a Deus. Senhor, eu não faço, mas Tu faz. Tu pode fazer. Eu não faço, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E aqui, para a gente entender melhor o que Paulo quer falar à igreja de Corinto, a gente vai lá no início. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, versículo 1 ao 4. Aqui diz, irmãos, entenda. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e dos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles beberam da rocha espiritual que os segue, e a rocha é Cristo. Paulo aqui leva os irmãos de Corinto para lembrar quando Deus tirou aquele povo do Egito. Quando Deus conduziu aquele povo do Egito pelo deserto, esses homens, essas mulheres, eles estavam debaixo da nuvem de Deus. Deus os guardava, Deus protegia. Estes homens, estas mulheres tiveram batismo em Moisés. Que batismo foi esse? Eles passaram no meio do mar, com os pés secos. Eles comeram da comida espiritual. Que comida foi essa? O maná que caiu do céu. Eles beberam da rocha espiritual. Que rocha foi essa? Quando Deus manda Moisés tocar na rocha para dar água àquele povo. E Paulo leva esse entendimento, dizendo: esta rocha espiritual é Cristo. Então, o povo tinha saído do deserto, estava ali sem saber o que fazer, mas Deus a todo momento sustentava este povo. Deus a todo momento agradava este povo. Deus a todo momento era o sustentador deste povo. E Paulo quer levar esta intenção aos irmãos de Corinto. Olha só, da onde provém tudo, da onde vem tudo, da onde vem seu sustento, da onde vem o seu alimento, a sua água, o seu vestimento? De Deus. Vem tudo de Deus. Ó, debaixo da nuvem esses homens estavam.
aquela nuvem que tapava os raios solares para que aquele povo não sofresse no deserto. À noite havia uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, pois o deserto é frio à noite. Batizados em Moisés, eles viram o mar vermelho se abrir em duas paredes, e eles passaram pelo meio do mar, de pés secos, comeram do alimento espiritual. Quando eles tinham fome, Deus fez maná cair do céu, pão. Eles acordavam e tinham pão do céu caindo para eles. Eles beberam da rocha espiritual. Quando tinham sede, Moisés tocava com o cajado na rocha e aquela rocha saía água. Hoje a gente não tem como entender isso, como uma rocha pode dar água. Mas Deus supria esse povo com uma grande bondade. Agora que eu quero que os irmãos entendam. Mas este povo, sendo suprido por Deus, esse povo desagradou a Deus. Eles desagradaram a Deus. Eles não foram submissos a Deus. Eles não reconheceram que a força deles não vinha deles, mas sim de Deus. E aqui, mas Deus não se agradou. Por quê? Porque aquele povo não reconheceu que eles eram sustentados por Deus. E aqui em 1 Coríntios capítulo 10, do 5 ao 10, aqui diz, mas de muitos dele Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito: o povo assentava-se para comer e a beber, e levantava-se para divertir. Nem cometemos fornicação, como algum deles cometeram, e caíram em um só dia 23.000. Nem tentaram a Cristo, como algum deles também tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Nem murmuraram, como também algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo deserto. Aquele povo viu a manifestação de Deus no meio deles. Estava claro aos olhos deles, mas mesmo assim alguns deles desobedeceram, não creram no sustento de Deus. E o que foi que aconteceu? Eles cobiçaram. Quando a fome apertou, esses homens cobiçaram coisas más. Se eu pudesse voltar para o Egito, lá tinha pepino, tinha cebola, tinha carne, a gente pescava todo dia. Você me trouxe para esse deserto para passar fome. Eles cobiçaram as coisas do Egito. Eles praticaram idolatria. Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, aquele povo não esperou Moisés descer. Eles chamaram Arão faz um Deus para nós, porque Moisés, até agora nada. Faz um Deus. Que Arão pega ouro, prata e constrói um bezerro de ouro, e aquele povo adora aquele bezerro. Praticaram fornicação, algo que Deus chamou a atenção para não se misturar com aqueles povos que eles iam passar, mas eles se misturavam com as mulheres de Moabe e traziam as mulheres para dentro do acampamento. Tentaram a Deus. Eles tentaram a Deus ao fato de quererem voltar para o Egito, ao fato de falar que não estava se agradando daquilo, e Deus manda serpentes para matar aquele povo, para picar aquele povo, pelo desagrado daquele povo. Eles murmuravam,
eles falavam mal, eles não aceitavam as posições que Deus queria que ele fosse, que eles tivessem, eles murmuravam, como nós vemos o fato de Coré, Coate e Datã, que se levanta contra Moisés. Não, é só você que é santo? Não, todos nós somos santos, e eles se levantam contra a autoridade de Moisés. E nós vemos o que Deus abre o chão e engole aqueles homens. Irmãos, quando nós não olhamos para Deus como se deve olhar, como nós não colocamos o nosso sustento na mão de Deus e dizemos: não preciso de Deus, eu sou forte, é o meu trabalho que bota comida na minha casa, eu faço, eu sou bom. Quando nós nos deixamos esse sentimento em nosso coração, irmãos, estamos desagradando a Deus, não estamos colocando Deus na posição dele, estamos tirando Deus do trono e se assentando no trono de Deus, dizendo: é eu que provenho o meu sustento. Foi isso que este povo fez. Deus sustentou, Deus deu tudo, todas as providências. Aqueles homens queriam carne, Deus mandava codornas para aqueles homens, pão, água, as roupas não rasgavam, cresciam no corpo. Deus tapava dos raios solares aquele povo. Deus fez um milagre diante deles, mas eles não reconheceram, porque acharam que eles seriam melhor, as opiniões deles seriam melhor, eles seriam capazes de fazer coisas melhores, e Deus desagrada. E Paulo chama a atenção, trazendo a lembrança do deserto para os coríntios, para que eles não caíssem no mesmo erro, em achar que é bom, achar que eles são os melhores. E Paulo diz: nossos pais, Deus supriu, fez de tudo por eles, mas nem todos entraram em Canaã. Nem todos. Quando eles estavam na beira da porta de Canaã, Deus diz: volta, e você vai ficar rodando 40 anos nos desertos ali, para todos esses que murmuraram ser eliminados. Deus fez uma limpa no seu povo, tirou todos aqueles que se achavam ser bom, todos aqueles que se achavam ser alguma coisa, Deus limpou. E quando lhe foi limpo, Deus permitiu entrar em Canaã. E Paulo nos alerta sobre isso, para que a gente não caia neste erro hoje, para que a gente não se ache estar de pé. Paulo quer nos levar sempre a se humilhar, irmãos, a ser humilde, a reconhecer que é Deus que faz. Uma vez eu falei aqui, quantas vezes você, meio-dia, chega ali e agradece a Deus pelo alimento? Você faz isso? Você sabe que é Deus que coloca o alimento na sua casa? Você pode dizer: é meu salário. Não, mas se você tem esse salário, porque é permissão de Deus. Se você traz o sustento para a sua família, porque Deus permitiu. Se você está trabalhando, porque Deus que abriu. Então, devemos ser gratos, irmãos. O fato de você pegar o alimento e apresentar a Deus em agradecimento, você está dizendo: Senhor, é o Senhor que me supre, é o Senhor que me dá tudo, eu não consigo nada sozinho, é o Senhor que me dá. E aqui Paulo nos traz um alerta para os tempos de hoje, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 ao 13. Ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo, e elas estão escritas para nós ademoestação, sobre os quais o fim do mundo está chegando. Irmãos, Paulo quer nos levar aqui a entender que o que Deus fala em sua palavra está se cumprindo,
Está chegando próximo a vinda do nosso Senhor. Nós, no nosso tempo de hoje, nós estamos vendo o que está acontecendo. Isso tudo está inclinando para a vinda do Senhor. Então Paulo nos chama a atenção, ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo. O que foi? O povo lá do deserto. Por que eles não entraram? Alguns deles pereceram no deserto por causa de se achar que está de pé, por causa de se achar que é bom, que faz. Então Paulo diz, ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo, e elas estão escritas para a demonstração, para a nossa demonstração, sobre os quais o fim do mundo está chegando. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Este pensamento, irmãos, de estar em pé, não pode operar em nossa vida, porque como nós pensamos que somos algo, a nossa queda é proeminente, a nossa queda está próxima. O nosso pensamento tem que estar elevado em Deus. É Deus que faz. Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Jesus é claro, sem mim nada podereis fazer. Então, o nosso pensamento tem que estar em Deus a todo momento. Não vos tenha sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejas tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação faz um caminho para escapar, para que seja capaz de suportá-la. Em nome de Jesus, o que nós passarmos nesta terra, irmãos, as dificuldades que passarmos, os anseios que passarmos, devemos confiar completamente em Deus, porque a palavra de Deus é clara, que Ele não dá uma provação aos seus servos que nós não viemos suportar. Aquele povo do Egito tinha que passar por aquilo para haver uma limpeza, mas Deus deixou a provação, mas Deus sustentava, Ele dava um caminho de escape. Ele não provava aquele povo acima que ele suportava, não. Deus dava a provação de acordo com o que você suporta. Deus não é como o diabo não lhe lança a tentação. Deus não tenta ninguém. Deus permite a provação para a nossa edificação. Então Ele é claro, não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Ele diz o quê? Eu não vou dar nada a você que os homens não suportem, o que o ser humano não suporte. Deus vai botar um peso nas suas costas que Ele sabe que você não aguenta? Não, Ele disse que a tentação que pode vir sobre você pode carregar, porque é na base do homem. Não é acima. Deus não vai pegar uma tentação que Ele pode dar ao ser espiritual para lhe dar, porque Ele sabe que você não vai suportar. Então Ele dá algo que é comum aos homens, mas Deus é fiel. Apesar de Ele deixar você passar, Ele é fiel. Por que Ele é fiel? O qual não permitirá que seja tentado acima do que sois capaz. Apesar de estar passando por isso, Deus sabe que você é capaz de suportar. Ele sabe que você vai aguentar, porque Ele não vai lhe dar algo acima que você não suporte. Não. Mas também, aí Ele ajuda mais. Mas também com a tentação fará um caminho de escape. Ele vai dar solução, irmãos. O que nos requer é ter paciência, algo que o povo do Egito não teve. Eu quero pepino, eu quero carne, eu quero água, eu quero voltar para o Egito. Eles não tiveram paciência para aguardar em Deus.
porque Deus iria dar a válvula, o caminho de escape para aquele povo se livrar daquilo, pois Canaã já estava ali pertinho, para que seja capaz de suportar, porque Ele vai te dar o caminho de escape para você ser capaz de suportar, para você aguentar, para você segurar aquele momento que você está passando, mas Ele por detrás está lhe suprindo, lhe ajudando. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Irmãos, nós não devemos colocar nossa confiança em nós mesmos, de maneira nenhuma, irmãos. Quando esse pensamento começar a rodar sua mente, o diabo já está querendo me destruir. O diabo já está rondando, como o apóstolo Pedro diz, o diabo ronda como um leão, rugindo a todo momento para querer lhe devorar. Então, quando esse pensamento começa a se elevar em você, o diabo já está aí. O diabo já está a ponto de lhe morder. E o que é que Jesus nos diz que temos que fazer? Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha o que Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que nós temos que fazer? A todo momento, a toda hora, vigiar e orar. Vigiar, ser atentos, alertas e nos colocar em subjeição a Deus em oração. E o que é vigiar? Permanecer atento, alerta, desperto, ficar em sentinela, observar com atenção, estar atento. Vigiar isso, irmãos. Você está atento àquela situação antes mesmo de acontecer. Antes de acontecer aquela situação na sua vida, você já está ali, esperando ela vir. E quando ela vir, você vai estar em oração. E o que é oração? Suplicar ou implorar, pedir insistentemente, solicitar com humildade. Pedir a Deus que te livre, que te proteja, que te guarde. O nosso sustentador, irmãos. O nosso sustentador. O homem de Deus, o sustento vem de Deus. A nossa base é Deus. O homem de Deus não se acha ser algo. Não. Quando isso acontece, o seu ego está elevado. O seu ego está lá em cima, achando que você faz. O apóstolo Pedro, quando viu Jesus nas águas ali, se é o Senhor, permita que eu vá. E ele começou, Jesus disse, ele começou a andar ali sobre as águas, Mas este homem tirou os olhos de Cristo, irmãos. Ele tirou os olhos do sustentador. Ele tirou a intenção daquele que fazia ele andar sobre as águas. Colocou a atenção em outro canto, colocou os olhos em outro lugar. E o que foi aconteceu? Ele começou a afundar, porque o sustento dele não estava mais em Cristo, mas sim na situação que estava acontecendo ali. É isso que o Senhor quer nos chamar a atenção esta manhã. Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Essa semana agora aí, um grande pastor, um homem de Deus, conhecido no mundo todo, Steve Lawson, um pastor dos Estados Unidos. Ninguém imaginaria que iria acontecer isso com este homem, pois este homem tem vários livros, ele dá conferência em vários lugares no mundo. Um homem que é respeitado em todo lugar que vai, Dr. Steve Lawson. Este homem caiu em adultério. Este homem caiu em adultério. Este homem tem uma escola que forma pregadores. Este homem caiu em adultério. Estava se relacionando com uma mulher fora do casamento.
O maior escândalo dos Estados Unidos, uma bomba explodiu nos Estados Unidos, pois este homem é reconhecido até pelos presidentes. Imagine agora, irmãos. Glória a Deus que ele foi até a igreja dele, a qual ele serve como pastor, e confessou seu pecado diante dos presbíteros e os diáconos. Foi lá, confessou seu pecado, a igreja afastou ele do cargo, perdeu o salário que ele tinha dele de pastor e vai voltar como uma pessoa simples. Não vai ter mais cargo de nada, não vai ter mais influência em nada, e ele vai voltar como uma pessoa simples. Imagine o grau deste homem, a envergadura deste homem, para ele voltar como um membro. Será que o orgulho dele vai permitir? Será que o orgulho dele vai permitir estar ali sentado junto com os irmãos? Pois se antes ele estava no púlpito ensinando, e agora, será que a carne dele vai suportar ele estar ali sentado, sendo ensinado, sendo repreendido? Será? É o que Paulo diz, irmãos: aquele que pensa está em pé, cuide-se para que não caia. Porque, irmãos, o pecado começa quando cai aqui dentro, ó. Quando você começa a imaginar na mente, no coração, você já pecou. Nem precisa ter o ato, você já pecou. Ao momento de um homem de Deus imaginar isso em sua mente, você já está em pecado. O ato só é a consequência. Só a consequência do que está dentro de você já gerou ali. O diabo já colocou um negocinho lá dentro. O ato só é a consequência. E agora, este homem praticamente acabou com sua vida. Ninguém sabe se ele vai retornar, se ele vai ter capacidade de suportar isso. Ninguém sabe. É proeminente a um homem morto. Proeminente um homem morto. Que a vida que tinha, não vai ter mais. Como ele vai ter autoridade para subir no púlpito, para ademoestar os irmãos? Como? Praticamente acabou, irmãos. A vida de pregação, de ensino, acabou. Então isso serve para a gente abrir os olhos. Serve para a gente dizer assim: ó, eu não sou nada, é Cristo em mim. Se eu não tiver Cristo, eu estou perdido. Se eu não tiver Cristo, eu não faço nada. A nossa confiança é o nosso Deus, em nome de Jesus.